Seja bem-vindo à última videoaula de Metodologia da Pesquisa em Educação. Nessa aula, nosso tema de estudo é a unidade 4 do livro, denominada O Processo de Pesquisa em Educação. Abordaremos o processo de pesquisa, a elaboração do projeto de pesquisa, algumas técnicas de coleta e análise de dados, a elaboração do relatório de pesquisa e a divulgação dos resultados. Sendo assim, o processo de pesquisa envolve um projeto, coleta e análise de dados e a elaboração e divulgação do relatório, sempre utilizando-se das normas da ABNT, que na nossa instituição estão no Manual de Normalização Bibliográfica para Trabalhos Científicos. O processo de pesquisa se refere à caminhada, desde a escolha do tema até a divulgação dos resultados do estudo. Cada processo de pesquisa demanda um tempo diferente e, por isso, uma análise e uma ampliação distinta. Por exemplo, se compararmos o processo de pesquisa de uma monografia no final da graduação com o de uma tese de doutorado. Em um, é em média de 1 ano e no outro, 4 anos. E aí está a amplitude e a análise diferenciada. Todo o processo de pesquisa é composto de 5 fases: o projeto, a coleta de dados, a análise dos dados, a elaboração do relatório, que pode ser um artigo, uma monografia, dissertação ou tese, e a divulgação desse relatório, sua apresentação em congressos, eventos e em revistas acadêmicas. A elaboração de um projeto de pesquisa, em primeiro lugar, requer estudos exploratórios sobre o tema, ou seja, as pesquisas já realizadas, os autores que teorizam sobre o tema, os casos possíveis de serem realizados e assim por diante. E todo projeto, assim como os demais trabalhos acadêmicos, requer adequação às normas da ABNT. Os elementos de um projeto de pesquisa, em geral, são a explicitação do tema, a justificativa do objeto escolhido para o estudo, ou seja, sua relevância, originalidade, contribuições para a educação, importância perante os demais estudos e assim por diante. Além disso, como já estudamos anteriormente, é preciso explicitar qual o problema a ser investigado e, a partir dele, quais serão os objetivos a serem percorridos para propor uma solução viável ao problema apresentado. Além disso, deve ser apresentada qual a metodologia será utilizada, ou seja, qual óculos será utilizado para descrever esse objeto. Lembra da primeira unidade? Esse óculos se refere a uma metodologia de abordagem qualitativa ou quantitativa e os tipos de pesquisa estudados, que vimos na unidade anterior. Depois, é necessária uma discussão teórica sobre esse tema, ou seja, autores que fundamentem o estudo. Além disso, é importante a apresentação do cronograma da pesquisa, ou seja, quais as etapas para a realização dentro do prazo estabelecido. E, finalmente, explicitar as referências que foram apresentadas ao longo do projeto. Com relação à coleta de dados, é o momento de ir a campo, ou seja, utilizando-se das técnicas que foram selecionadas para a pesquisa, sejam elas entrevistas, questionários, observações, entre outras, serão colhidos os dados para a posterior análise. Por isso, é importante organizar suas observações em um diário de campo, também denominado diário de bordo, e nele anotar suas análises preliminares. Com relação à observação, ela pode ocorrer em 3 tipos. A observação participante, em que o pesquisador combina outras análises à pesquisa e revela ao grupo observado as intenções da sua pesquisa. O pesquisador como participante total, ou seja, ele não revela quais os propósitos do estudo e torna-se um membro do grupo, isso é, ele observa como se ele não fosse um pesquisador, como um mero sujeito. E o pesquisador e o participante como observador, ou seja, ele revela parte do estudo que ele pretende realizar e não provoca muitas alterações no comportamento do grupo, diferente do observador participante, que pode impactar o grupo num primeiro momento. A análise de dados é o momento de organizar os dados e o material coletado,
agrupando informações e organizando categorias para apresentar uma espécie de resposta ou solução para o problema proposto inicialmente. O momento de elaboração do relatório de pesquisa apresenta todo o processo e o resultado da pesquisa, e pode ser um artigo final do curso, uma monografia, dissertação ou tese, e essas modalidades se diferenciam de acordo com a densidade teórica e o domínio que o pesquisador possui quanto ao assunto da pesquisa. Quando tratamos do relatório de pesquisa, devemos considerar alguns elementos essenciais ao trabalho acadêmico, ou seja, os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Alguns dos elementos pré-textuais são a folha de rosto, o resumo, as listas de figuras e tabelas e o sumário, por exemplo. Os elementos textuais são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E os elementos pós-textuais são as referências e anexos. É importante que no desenvolvimento do trabalho sejam utilizadas notas de rodapé quando for necessário explicitar ou referenciar algum termo e que não cabe ao corpo do trabalho. E ainda é importante que se considere a forma de escrita da redação do texto, utilizando-se de aspectos lógicos e estruturais, com a utilização de uma linguagem científica, ou seja, o uso de impessoalidade, objetividade, vocabulário técnico e recursos ilustrativos. Finalmente, a divulgação dos resultados da pesquisa pode ocorrer na apresentação do relatório, a chamada defesa do trabalho, em eventos científicos ou em periódicos, ou seja, os artigos de revistas acadêmicas. Nesta quarta unidade do livro, nós discutimos o processo de pesquisa em educação. Primeiramente, a elaboração do projeto de pesquisa, considerando a escolha de um tema, problema, justificativa, objetivos, metodologia, fundamentação teórica, cronograma e referências. Na sequência, a coleta e posterior análise dos dados e depois a elaboração do relatório de pesquisa, que deve possuir elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. E, finalmente, a divulgação dos resultados da pesquisa realizada. É importante que você faça uma leitura atenta da unidade 4 do livro, realize as leituras propostas na sequência, anote suas dúvidas e realize a atividade e o fórum. E caso haja necessidade, envie um e-mail para sanar as suas dúvidas. Muito obrigada pela atenção nas aulas e bons estudos!